Seja bem-vindo para mais uma reflexão bíblica, e nesta reflexão quero trabalhar como nós enfrentamos e lutamos em momentos de dificuldades, em momentos de desafios e situações inesperadas que chegam em nossas vidas e como nós vamos trabalhar esse tipo de situação. No ano de 90, eu estava desempregado já há algum tempo e isto me gerava uma angústia, uma tristeza, um abatimento. Estava muito limitado financeiramente e naquela época a gente buscava oportunidades de emprego no Estadão, no jornal O Estado de São Paulo. E eu encontrei lá uma vaga, liguei para consultoria e marquei uma entrevista para uma quarta-feira. Muito esperançoso, muito alegre, esperando esse dia chegar. No dia anterior eu fui orar e quando eu fiz meu devocional, eu li em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que diz assim: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. E isso trouxe um grande conforto, sabendo que na batalha que eu ia enfrentar ou na dificuldade que eu estava, o Senhor estava presente. Nos evangelhos nos apresenta que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Também lá em Salmo 37, versículo 3, diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra. Confiar no Senhor e fazer o bem. Ou seja, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus e devemos orar como se tudo dependesse dele. E devemos trabalhar e correr atrás dos objetivos se tudo dependesse de nós. Então, são as duas coisas: confiar em Deus e trabalhar. Orar e agir, Oração é isso, Orar e ação, Oração. Então, depois desta palavra, depois desse momento devocional, eu estava muito confiante de que a entrevista no dia seguinte seria muito boa, Bom, no dia seguinte eu me arrumei pela manhã feliz, numa grande expectativa. Eu peguei o dinheiro, 500, acho que era 500 cruzados. Bom, 500 dinheiro, em dinheiro. Sendo que a passagem de trem era 100, a passagem de ônibus em São Paulo era 100. Então, ia sobrar 100 ainda, quando eu voltasse. Talvez poderia comer alguma coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, e depois de uma viagem de trem, uma expectativa da entrevista, deparei-me com a greve de ônibus, ainda a CMTC. E ao deparar com a greve de ônibus em São Paulo, eu fiquei surpreso, triste, e o que eu iria fazer? Eu dependia desse emprego, eu dependia dessa entrevista, não poderia desistir, mas ansioso, e o que fazer? Puxa vida, eu fiquei realmente bem triste. E fui para o ponto de ônibus. Talvez tivesse uma esperança, confiando em Deus, exercitando a fé. E lá no ponto de ônibus tinha muita gente na mesma situação, Não tinha ônibus e na mesma situação ali, tentando ver o que ia fazer. Foi quando eu falei com uma pessoa que estava ao meu lado. Falei com ela sobre as dificuldades e tal. E eu falei que estava indo para a rua Otávio Tarquínio de Souza, lá no aeroporto de Congonhas. Para minha surpresa, essa pessoa estava indo para o mesmo lugar. Olha só que interessante. Aí já podemos ver a tamanha providência de Deus. Tantas pessoas, tantas possibilidades, inúmeras pessoas indo para diversos pontos em São Paulo. E aí, converso com a pessoa do meu lado e ela estava indo para o mesmo lugar, Otávio Tarquínio de Souza. Aí eu combinei um preço com ela. Combinei um preço lá que eu poderia pagar e fomos para a Otávio Tarquínio de Souza. Quando cheguei lá a Otávio Tarquínio de Souza, dei a minha parte. Eu combinei lá que eu poderia pagar 200 e aí eu teria o dinheiro para voltar, 100 para voltar de lotação e 100 para pegar o trem de volta. Fiz a entrevista, foi ótima, a entrevista foi muito boa, esperançoso sair ali da entrevista, confiante que eu tinha um emprego, mas agora eu tinha um outro problema. Eu estava mais longe de casa e com menos dinheiro. Estava com 200.
E como poder voltar para casa? Fui para o ponto de ônibus. O ponto ficava ali em frente ao aeroporto de Congonhas. Assim que eu cheguei no ponto de ônibus, eu vi um carro de passeio chegando, Estação da Luz, marcando 250. Falei, não dá. Realmente não dá. Foi quando eu orei a Deus: Senhor, eu preciso de um carro grande, de uma Kombi, para que possa cobrar menos e ir até o aeroporto. Ao terminar minha oração, depois de algum tempo, eu tive a surpresa, apareceu uma Kombi, Estação da Luz, por 100. Poxa, agora deu certo, que ótimo. Aí eu, feliz, entrei na Kombi, junto ali do motorista, e começamos a conversar, sobre as situações da vida, sobre as dificuldades, a sua esperança. E eu falei da minha fé, da minha esperança em Cristo Jesus. E para minha surpresa, ele também era um homem que confiava em Deus, que tinha uma esperança em Deus. E fomos conversando esse papo bem agradável. Quando chegou na Estação da Luz, o motorista falou assim: olha, não é nada não, é de presente, é uma oferta na tua vida. Puxa, aquilo me deixou muito feliz, muito alegre. Eu saí daquela Kombi tão feliz e tomei meu lanche, comi ali meu lanche. E consegui o dinheiro, ainda tinha um dinheiro para voltar para casa de trem. Olha que legal. Desta forma, eu tive um grande livramento, porque Deus estava na frente, batalhando a nossa batalha. Essa palavra que eu recebi de Deus no dia anterior foi base para ter a esperança de ir, fazer a entrevista e voltar feliz para casa. Depois de alguns dias eu recebi o telefonema de que estava empregado e eu comecei a trabalhar. Essa experiência foi marcante na minha vida, tanto que foi na década de 90 e até hoje eu posso compartilhar com você desta experiência, porque a nossa esperança em Deus jamais falhará. A nossa esperança em Deus, ela é a base para as nossas vidas. Acreditar, ter esperança que o Senhor está conosco em todas as situações. Em todas, nas diversas situações. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Sejam elas de desafio, de conquista, ou seja elas no momento que nós estamos festejando e celebrando a vida. Não importa. O Senhor está conosco. O Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus também diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, nós devemos alimentar essa esperança, ter esse ânimo em Deus, porque nele a gente pode vencer. Em Cristo Jesus a gente pode vencer e caminhar na certeza que Ele está conosco. Nas diversas situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins, mantenha a sua esperança nele, porque Ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Na verdade, ter fé em Cristo Jesus, ter essa esperança em Cristo Jesus, não é para obter bens, não é para obter vantagens, não é para obter coisas nesta vida. Ter fé em Cristo Jesus é ter a certeza do perdão dos nossos pecados, ter a certeza que Deus está conosco e temos uma comunhão com Ele. E essa esperança para a vida eterna nos faz ter dias confiantes, dias que podemos entregar a nossa vida nas mãos dele, seja qual for a situação. Que Deus te abençoe, que nesse momento que você está passando, confie no Senhor. Ele é o grande eu sou, a nossa esperança. Se você está enfermo, confie em Deus, porque Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você precisa da providência de paz na sua vida, Ele é Jeová Jireh, o Deus que providenciou paz para as nossas vidas. Em todas as áreas, Ele é Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.